Boa tarde, onde você estiver, que a graça e a paz do Senhor Jesus te alcance. A gente vai dar início agora ao 6º episódio da 2ª temporada do podcast Resgate. Estou muito feliz aqui recebendo o pastor Tiago. Eu também. Pastor do Bola de Neve aqui em Araruama, né? Sim. O pastor Tiago marcou minha vida de certa forma um tempo, né? Eu tinha acabado de chegar aqui em Araruama. Legal. E foi a primeira igreja que eu fui aqui, assim. Foi o lugar, assim, que eu olhava Araruama, olhava a cidade, assim, e eu procurava alguma coisa que me trazesse alguma lembrança do meu estado. A única igreja que tinha aqui, que tem lá, é o Bola de Neve. Que legal. E eu já conhecia, né, o Bola de Neve, já tive uma relação Sim. próxima, né, com a igreja lá no Paraná. Então eu comecei a ir ali e eu tava com uma depressão muito grande nesse período. E eu lembro que eu ia lá, me marcou muito o Wesley recebendo eu lá na porta. Ele é muito querido. Ele não era diácono ainda, mas ele fazia um papel diaconal muito bom. Você já via? Exato. É isso aí, que legal. Ele vinha com uma balinha ali, recebia, conversava, me abraçava. Cheguei aí na cela da Julie, né? Sim. Que tinha uma cela muito legal também. O culto Flame, eu muito cheguei querido. a participar. E assim, era muito bom. Tinha dias que eu cheguei a ficar assim semanas sem sair de casa, muito mal. Aí eu ia lá na igreja e ouvia a palavra, eu participava daquele louvor, aquela adoração livre, espontânea, sabe? Que legal. Eu via uma pessoa ali meia doida, girando para um lado, a outra. Eu falava, cara, que legal, que ambiente bom, né? E eu sou muito grato à Igreja Bola de Neve. Eu estou muito feliz de saber que de alguma forma a gente pôde abençoar ou acrescentar alguma coisa, né? Agregar alguma coisa na tua vida. Yes. Que legal. Pastor, bem-vindo. E obrigado. Se apresenta aí, quem é o pastor Tiago? Primeiramente, boa tarde, né, para todos aí que estão me vendo, me ouvindo, né? Me chamo Tiago Bernardino de Souza, casado com a pastora Rafaela, pai da Olívia, pastoreio pela misericórdia aqui a Igreja Bola de Neve de Araruama. Inclusive quero mandar um abraço, um beijo para toda essa família querida, né? Venho de uma família, né, cristã. Meus pais me criaram dentro dos princípios e valores cristãos, né? Porém, a gente enfrentava muitos desafios, né? Uma família muito grande, muitos irmãos. Eu era o mais novo, sou o caçula, né? O mais novo de 7. E é um desafio também para os pais, né? Criar tantos filhos assim e conseguir mantê-los, todos eles, na presença de Deus, né? E eu lembro que naquela época não existia igrejas como existe hoje, então era muito complicado, assim, era difícil, na verdade, você se adequar a uma igreja, né? E hoje já tem várias oportunidades, vários padrões, tipos de igreja, formatos de igreja, enfim. Mas lá para a década começo de 90 até os anos 2000, ninguém falava de igreja evangélica. Hoje, como é que se fala? Hoje é hype, né? Então, assim, foi complicado, foi muito difícil para mim permanecer na igreja, né? Eu cresci basicamente na Igreja Batista, a qual eu tenho boas recordações. Aqui de Araruama? Não. Eu esqueci de falar, né? Eu sou do bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Entendi. E lá cresci, né? Fui muito feliz na minha infância, né? Infância raiz, né? Pipa, futebol, bola de gude, bomba, cabeção de negro. Não, bairro de Campo Grande, cara, há uns 20 anos atrás, não se ouvia falar de favela, de comunidade. Era um dos melhores bairros para viver, na verdade, mais tranquilos, né? E não posso falar, né, nos dias de hoje, né? Mas era um lugar muito tranquilo, assim, para você viver, né? Então a gente podia ser moleque, podia ser criança, podia fazer, né, as artes à vontade. Então vivi minha vida, né? Assim, como um jovem, um moleque, um jovem, um adolescente aí da década de 90 e anos 2000, né?
E, como eu falei, foi um desafio para meus pais me manter dentro de uma igreja, principalmente que eu não conseguia me enquadrar. Ao mesmo tempo que eu amava a Igreja Batista, né, onde eu congreguei, eu me sentia um estranho fora do ninho. Aí tu vai crescendo, os pais já não conseguem ter mais controle, já não pode te obrigar a ir à igreja, e o mundo começa a se revelar ali pra mim também, uma série de coisas, enfim. Foi inevitável, né? Eu me desviei mesmo e fui seguindo aí durante muitos anos, afastado da presença de Deus. Quando eu costumo dizer que eu mesmo, por mim mesmo, nunca voltaria para a igreja, nem achava que existia uma chance para mim. Eu sabia que era o melhor caminho, ou seja, quero dizer, eu sabia que era o caminho, mas eu não conseguia me ver nesse caminho. Cara, é impossível hoje eu estar dentro de uma igreja, mesmo sabendo que é a coisa certa. Eu não encaixo, ninguém vai me aceitar. Porque eu me desviei de verdade, né? Fui muito fundo, né, cara? Em álcool, drogas, e enfim. Foi muita loucura. E eu costumo dizer que por mim mesmo eu não voltaria para a igreja. Mas o poder de uma oração de uma mãe, ela faz coisas grandiosas. E minha mãe nunca deixou de orar por mim, cara. Nunca. Orava e orava e orava. Quantas madrugadas eu chegava com o dia raiando, 4 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã. E minha mãe com os cotovelinhos assim, apoiado na janela, esperando eu passar pela porta, pelo portão. Aí quando ela via eu entrando, ela olhava para cima, agradecia a Deus, se arrumava e ia pro trabalho. Então assim, aquelas orações surtiram muito efeito, sabe? Então, eu em determinado momento eu acabei sentindo aquela, não digo vazio, né? Aquilo é uma cratera, né? Uma lacuna imensa dentro do meu coração. Então tudo que eu fazia que anteriormente era prazeroso, aqueles prazeres carnais, aquela curtição, a onda da droga, a galera, né? Tudo que eu achava que era muito maneiro, assim, irado, assim, vamos dizer, cara, começou a perder o valor, assim, e aí é onde eu comecei a me desesperar. Se eu recorria aquilo tudo como uma fuga para eu poder me sentir bem e aquelas coisas já não estavam mais servindo para me fazer bem, ou em alguns momentos, né, me fazer me sentir bem, bateu o desespero. Eu falei, cara, então não tem mais aonde recorrer, né? E eu só não tirei minha vida porque eu sou muito cagão, muito medroso. Desculpa aí. É a palavra. Só não tirei por causa disso, né? Porque eu tinha medo, eu já sabia que eu ia pro inferno, né? Se eu me tiro a minha vida aí, não tinha chance alguma, não tinha não, já era pega a reta, pega o elevador, vai direto pro térreo. Então assim, mas eu cogitei assim, cara, questionei, pra que viver, bicho, só sofrendo, que é isso? E aí eu fiquei nesse conflito, entendeu, Ted? Pô, cara, tá horrível a vida que eu tô, mas eu vou pra onde? Igreja nem pensar. Outras religiões também eu não acredito. E aí, de repente, isso foi meado, eu não lembro qual foi 2000 e alguma coisa. Não sei se você lembra o que é, se você já ouviu falar de um chat de mensagens, era um aplicativo de mensagem chamado MSN. Sim, bem junto com o Orkut. Né? Então a gente num fórum desses assim de Orkut da vida, aí conheci uma menina. Ali eu achei ela bem assim, um estilo que eu era, bem alternativo. Eu gostava sempre de ir pra praia, pegar onda, sempre andei de skate, ando até hoje, né? 43 anos, graças a Deus consegui manter aí ainda o skate na minha vida, não com tanta frequência, mas eu mantenho. E eu conheci essa menina, né? Ela no Orkut, e não, né, era um fórum, sei lá, não lembro, comunidade, alguma coisa assim. É comunidade. Acho que era comunidade. Aí eu lembro que eu conheci essa menina. Aí trocamos MSN. Aí a gente ficou conversando. E aí nesse dia ela me falou, ela não me falou que ela era cristã, né? Ela só ficou ali puxando, mas a gente ficou rendendo o assunto, não me falou que era cristã.
Naquele dia eu fui dormir e sonhei que eu tava na beira de uma praia, né? Aí eu olhava o cara pegando uma onda assim, e o cara barbarizando, sabe? Mas surfando muito, caraca, esse cara é muito bom. Aí, esse cara de repente sai da água e vem com a prancha debaixo do braço, aquele estilo mesmo, cena de filme, aí vem na minha direção, isso no sonho. Aí crava a prancha assim na areia, olha pra minha cara e fala, Jesus te ama. Aí eu, que doideira. E aí, tive esse sonho. Depois, no outro dia seguinte, procurei a menina, comecei a trocar ideia, ela foi e falou, não, eu sou cristã, sou evangélica. Eu falei, cristã, como assim? Crente? Ela sou. Eu falei, não é possível. Você desse jeito? O estilo muito. Todo, pô, não. Aí eu falei, tô quase desistindo dela ali, né? Não tem nada, não. Aí ela, mas qual o problema? Que preconceito é esse? Eu falei, nenhuma, você é muito bonita, muito inteligente, muito descolada para ser crente, então não tô acreditando. Aí ela riu, aquela coisa toda, mas dali ela começou a me falar do amor de Cristo. E aí ela falou da igreja dela. Pô, eu sou de uma igreja diferente, tem uma pegada assim, que alcança muito jovens, galera que curte esporte, né? Mas é uma igreja de verdade. Eu falei, caramba, que igreja é essa, cara? Ah, é a Bola de Neve. Eu falei, não, tu tá brincando. Aí, né? E ficou nessa. Mas o assunto tava interessante. Então, antes eu tinha uma certa atração por essa pessoa. E depois foi desconstruindo, porque eu fui vendo ali, de repente, alguém, né? Como se fosse um suporte ali. Uma referência. Começou a mudar algo em mim, né? E ela, não, ele deve ter aí perto de você. Eu falei, não, cara, eu nunca ouvi falar dessa igreja. Aí ela foi, me mandou o MSN dela, a gente ficou conversando por MSN durante muito tempo. E aí ela mesma conseguiu, foi bem no início do início da Igreja Bola de Neve, isso em 2005, por aí, 2006, sei lá. Aí ela conseguiu o endereço e o contato de um, a gente chama de núcleo, como se fosse um ponto de pregação, o início de uma igreja, né? Na Avenida das Américas. Uma célula, né? Não era uma célula porque a célula para nossa igreja é como uma reunião familiar mesmo. Reunião nos lares, não, pequenos grupos. O núcleo já é um ponto de pregação, que a gente chama, uma congregação que está ali, né, no desenvolvimento para estruturar e virar uma igreja. E era na Avenida das Américas, cara, num prédio em frente ao Cita América. Aí eu fui lá, era uma sala. Aí chamei o cara, um amigo mais doido que eu conhecia, né? Fumava muita maconha, então qualquer lugar que tu chamasse esse cara, ele ia. Aí eu falei, negão, vamos comigo ali. Ele ali aonde? Foi um lugar muito doido, eu não quero ir sozinho. Ah, eu tô duro, não, eu pago sua passagem. Né? Aí, a gente era garoto, moleque, aí fomos. Aí ele, pô, mas tá indo pra Barra. Que era na Barra da Tijuca, né? Eu morava em Campo Grande. Pô, mas é o quê? É uma night? A gente vai fazer alguma coisa? Eu falei, cara, é uma parada diferente, vamos comigo. Cara, que loucura. Ele já tinha fumado baseado. Eu tava bem, né? Não tinha usado nada, tava tranquilo. E uma das dificuldades de eu visitar essa igreja é que eu nunca conseguia estar limpo para poder ir. Eu não conseguia nessa condição. E aí foi quando eu consegui segurar a onda. Falei, cara, agora eu vou. E aí chamei esse doidão que vai em qualquer lugar. Ele foi. Aí fui tentando explicar para ele mais ou menos o que ia acontecer e tudo. Cara, aí chegamos lá, a gente entrou, um ambientezinho meio escuro assim, e rolando um sonzinho lá muito legal, uma coisa assim bem acústica, e era um reggae, cara. E na nossa época ali, 90, 2000, reggae pegava muito na galera, principalmente a galera do skate, do surf, né? A galera que gostava de fumar uma maconha. Não sei se pode falar essa palavra depois. Pode, né? pode. Não, acho que é por causa da plataforma aí, não sei se o YouTube, enfim. Mas, então era um tipo de música assim que, cara, era o que rolava, assim, a galera gostava muito, né? Eu curtia, né, particularmente reggae. E aí meu amigo pirou, ele, caraca, que irado, que maneiro, olha o som. E todo mundo ali naquele espírito de adoração, igual você mencionou, naquela mesma pegada ali, esquecendo tudo que tá ao seu redor, como se tivesse só você e Deus numa sala. Exato. E aquilo acontecendo, um reggaezinho de fundo, claro que era um louvor, né? No estilo de música, né?
pro reggae. Muda o estilo, mas a mensagem que os CDs, né, os CDs da Igreja Bola de Neve, do início, a maioria das músicas eram em reggae, né? Aí, cara, ele ficou louco, aí ele se amarrou. Aí ele, pô, mas por que tu não me falou que era uma igreja, cara? Eu falei, porque você jamais ia aí comigo, eu não queria ir sozinho. E dali, cara, eu nunca mais saí. Já são aí quase 20 anos. Que benção. Né? E aí Deus fez essa obra de restauração, de libertação, de transformação. Cara, algo interessante, daqui a quem tá olhando aí, estranhando, mas não orou, calma, a gente vai orar. Interessante que esse vazio que você tinha nesse período, né? Precisou alguém ir lá e semear a palavra. E existem, nesse momento, muitas pessoas que estão com esse mesmo vazio. Isso aí. Que estão vagando pela cidade, pelas cidades, né? Vagando e esperando uma mensagem, esperando talvez um videozinho, esperando esse contato. Então, você que está ouvindo, você tem a responsabilidade. Você é cristão, você tem a responsabilidade de alcançar essa pessoa. Do teu lado, próximo de você, tem alguém nessas circunstâncias, dessa maneira, vivendo dessa maneira, e você tem responsabilidade de alcançar esse coração. Uma palavra, uma mensagem, Jesus te ama, né? Ele semeia no coração. E interessante você falar a maneira que você conheceu o Bola de Neve, porque eu me identifiquei. Porque eu sou do interior do Brasil, né? Uma região muito agrícola. As pessoas são bem caipiras, assim, né? De uma maneira popular. E eu gosto muito, sabe? Adoro interior. E eu vim de um lugar assim, morava perto de... Teve um período da minha vida que eu tinha minha casa, do lado da minha casa tinha um sítio, assim, era bem caipira mesmo. E eu morava em Iporã, no Paraná. Nessa época eu tinha... Isso foi em 2014, mais ou menos. Estava afastado da igreja. Eu era filho de crente, não era crente. Eu era filho de crente. Afastado, eu tinha um cabelo aqui, assim, mais ou menos. Eu tocava bateria. Eu tocava bateria. Eu gostava muito de rock. Blusa quadriculada. Gostava. Não, roupa preta, tudo preto. Camisa de banda. Gostava muito de Metallica, mas muito. Eu tocava bateria, né? Ih, rapaz, isso dava trabalho pro pastor aí. Ó, o baterista aí. A gente tinha uma banda, cara. E tudo doido. Os meninos da banda, tudo doido. Meu pai e minha mãe, que deve estar assistindo, eles vão lembrar do Neverton, do Lineker. Só o nome dos caras você já vê que era doido. E aí chegou, e a gente todos desviados. Chegou pra gente a notícia, aí Umuarama, que era a cidade maior, próxima, vai abrir o Bola de Neve lá. Cara, pra gente aquilo foi falou, cara, encontramos nosso lugar. É lá mesmo que nós vai. Porque as igrejas não aceitavam a gente. Foi a mesma sensação que eu tive, cara. Cara, foi lá o nosso lugar. Mas aí que a gente se enganou. A gente tinha meio que a gente veio bagunçado, de uma vida bagunçada, e a gente achou que a igreja Bola de Neve aceitaria essa bagunça. Ela iria... Cara, a gente chegou lá na igreja, eu baterista, o Neverton guitarrista, o Lineker contrabaixista. A gente achou assim, a igreja começando. Era o saudoso pastor Robson, ele faleceu na pandemia. Poxa, que pena. Ele plantou a igreja lá. Foi um homem muito importante na cidade, muito relevante. Até fiz podcast com a esposa dele para falar de luto, cara. Foi muito legal. E eu lembro que a gente chegou lá, aí ele falou, não, onde vocês são? De Porã. Não, eu vou lá visitar vocês e tal. Aí a gente marcou um churrasco lá em Porã, ele foi lá. Cara, ele chegou e foi explicar a igreja pra gente. E a gente achando assim, pô, vamos tocar. E a gente tocava liberal. Bem. Eu falei, não, a gente já vai tocar domingo que vem, a gente imaginando. Né? Aí ele falou, cara, é o seguinte, para você, o processo de transição da igreja, você tem que ficar um tempo na zeladoria, Ministério da Zeladoria. Aí ele falou bem assim, lavar um banheirinho, né? Limpar um banheiro. Exato. Lavando o banheiro. Ai, ele foi citando uma série de coisas. Não, aí quando a gente achou, agora vai. Ele falou, não, aí tem que entrar no Ministério de Boas-Vindas, alguma coisa assim, para recepcionar pessoas e tal. Tem toda uma... E não tinha músico na igreja. E aquilo, a gente não foi, né? Pra variar, a gente não foi pro Bola de Neve, mas aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, essa igreja não é o que eu pensava. Não é.
o estereótipo Sim. é muito receptivo, Sim. mas é um lugar de mudança, é um lugar Sim. que confronta o caráter. Eu fui muito arregaçado. Foi o que eu senti quando... E eu passei a admirar muito a igreja, embora eu nunca congreguei lá de fato, mas eu fiz muitos amigos lá. Sim. Passou um tempo eu mudei para Umuarama, então eu sempre estava lá. E depois o outro pastor, quando o pastor Robson faleceu, veio o pastor Rafael, veio de Maringá. Uhum. O pastor Rafael fez podcast comigo, homem de legal. Deus. Eu cheguei a assistir jogo de basquete com ele, um cara sensacional. Mas eu vi que não era a igreja, o meio pentecostal tradicional, Assembleia de Deus, essas igrejas, eles têm a igreja Bola de Neve como um lugar que você chega de qualquer maneira e fica. Sim. Mas eu conheci, é um lugar que tem transformação. Amém. Eles zelam pela transformação do caráter. E isso está em falta, inclusive, no meio pentecostal tradicional, tá? Você que faz parte desse pensamento, né? Concorda com esse pensamento, faz parte do nosso meio. A gente é muito bonito em estar tudo bonitinho ali, tudo organizadinho, de terno, mas falta libertação no nosso meio. Eu quero, antes da gente entrar nessa parte da conversão e essa dificuldade, né, que foi a sua libertação, digamos assim. Sim. Vou fazer uma oração e vou também ler o nosso texto áudio aqui. Lá. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por esse momento, por nos trazer aqui o pastor Rafael, pastor Tiago, que é um homem de Deus, Pai, que fala para jovens, que alcança o coração de jovens com a Tua palavra, que tem se posicionado na nossa cidade em amor, Pai, para te servir, para servir as pessoas. E eu acredito, Pai, que o Senhor tem um propósito nessa conversa. Amém, de alcançar outras vidas, Pai, de alcançar outros corações. Então eu queria entregar a vida dele como um instrumento nas suas mãos, Pai, que o Senhor o use, o capacite, o dê ferramentas para que ele possa alcançar o pecador que está do outro lado, para que através da voz dele, Pai, vidas sejam alcançadas em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Amém, Deus. Amém. O texto escolhido para pautar o nosso diálogo aqui está no livro dos Salmos, livro poético da Bíblia, Salmo 119, e o verso 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Uma pergunta retórica, né? Vivendo de acordo com a tua palavra. Vou ler o 11 também, que é muito interessante, né? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. São 2 versículos aí que vão pautar essa conversa. Antes da gente entrar, eu queria, antes que eu me esqueça também, você está assistindo esse vídeo no sábado, agora amanhã é o dia da Páscoa, o dia que a gente celebra a Páscoa, né? E eu vou até cortar depois esse pedaço aqui do que eu vou falar para publicar no domingo. E eu gostaria de te lembrar que a reflexão da Páscoa, ela é até mais do que só o sacrifício de Jesus, né? A Páscoa, no seu sentido original, vai estar lá em livro do Êxodo, né? Capítulo 12, você vai ver que representava a passagem, o nome Páscoa, a palavra Páscoa no seu sentido original significa passagem. Era a passagem do povo hebreu que estava preso no Egito, que estava cativo, para uma libertação. Jesus, ele ressignifica esse contexto na Páscoa em que ele celebra a ceia. Então a gente tem a Páscoa, a passagem nossa, né, do povo de Deus, de uma vida de escravidão de pecado para uma vida em Cristo, uma nova vida em Cristo. Mas a reflexão da Páscoa para os hebreus era uma mudança de comportamento, de caráter. Aquele povo, ele iniciava, tanto que esse dia da Páscoa iniciava o ano religioso deles. Tinha uma mudança a mais, tinha uma reflexão a mais. A Páscoa nossa, dos cristãos, ela deve representar para nós também uma mudança, não só de falar, mas uma mudança de caráter, de comportamento. A Páscoa, para mim, simboliza o perdão dos meus pecados e uma transformação. Abandonar o que é pecado, viver uma nova vida. Então, não faça desse dia da Páscoa somente um momento de comprar chocolate, de vender chocolate. Não vai pelo apelo comercial. E nem só de publicar a foto de Jesus na cruz, mas faça desse dia uma mudança de vida de fato. A mudança que Jesus conquistou para você na cruz.
Páscoa é dia de mudança de caráter, é dia de nova vida em Cristo. Fica com essa mensagem. Pastor, como que foi esse início de transição de uma velha vida para uma nova vida em Cristo, já na Igreja Bola de Neve? Como que foi esse apoio da igreja, essa recepção? Cara, foi como eu te disse, eu cheguei lá pela primeira vez e no exato momento que eu pisei dentro daquele espaço, daquele ambiente, com aquelas pessoas, cada uma mais esquisita do que a outra, mas ali eu vi o amor de Deus acolhendo todos, né? O cara, o metal todo de preto, o cara de dread, né? O surfista de havaiana e chinelo e bermuda e regata. Eu falei, cara, eu todo torto, todo sujo, todo estripulado, né? Todo ferrado. Mas eu comecei a olhar assim o cara e em questão de segundos eu julguei. Eu falei, como é que esse cara pode estar assim numa igreja? Tipo, já cheio de dogma, cheio de condenação. Mas foi muito rápido, porque logo eu fui vendo que o amor do Senhor ele estava sendo derramado ali sobre a vida de cada um, a misericórdia, inclusive da minha. Então, foi uma questão de segundos esse pensamento, né, de julgamento. Logo eu fui constrangido pela misericórdia, né, pelo amor do Espírito Santo por cada um ali. E entendi, cara, eu acho que aqui é o meu lugar. E confesso para você, querido, que a renúncia, né? Eu acho que eu não tive renúncia porque eu não tinha nada, cara. Porque o que eu tinha eu não poderia considerar que era valioso. Pô. Não sei se você lembra o que eu disse. Eu estava totalmente destruído. Tudo que eu fazia, que antes era um recurso para me dar minutos ou horas de prazer, de satisfação, já não funcionava, cara. Então vamos lá, vamos correr atrás de mulher, né? Todo jovem. Pá, aí você consegue uma garota que você considera bacana. Pô, mas não é isso. Vamos lá, vamos encher a cara. Aí enchi a cara. Aí antes eu ficava doidão, vamos lá. Aí chegou um momento que eu já não ficava mais embriagado, eu ficava cada vez mais deprimido. Vamos usar uma paradinha aqui, já não fazia o efeito que eu esperava, eu ficava cada vez mais consciente da besteira que eu estava fazendo, de como eu estava me destruindo e ficava mais triste ainda. Era nocivo, né? Totalmente. Então, assim, eu costumo dizer que eu não renunciei nada, cara. Mas teve uma dificuldade ali para sair dos vícios, né? Deixa eu te explicar, foi instantâneo. 3 meses eu estava totalmente limpo. Que benção. Totalmente limpo. Em 3 meses. Porque no final de 3 meses eu me batizei. E nunca me desviei. 20 anos aí, entendeu? Como eu te falei, eu estava num momento muito crítico. Claro que eu não deixei de ser humano, claro que as tentações vinham, né? Mas eu botava na balança, né? Pegava aqui o mundo, né? E o que Deus estava me oferecendo. Pesava, toda hora pesava. Porque quando eu ia no culto, eu sentia tudo aquilo que eu buscava. Você se encontrou ali, né? Tudo aquilo que eu buscava numa night, numa mulher, na galera. Porque a gente também quer socializar, a gente quer ter amigos, quer ter um ambiente para pertencer. Então tu vai querer aquela galera mais descolada, né? Mas nada disso estava resolvendo. E de repente eu no meio de 4, 5 irmãos ali, conversando sobre o culto, sobre a palavra, sobre como Deus é bom, me preenchia de uma forma que, cara, eu nunca ia... Sabe? Não conseguia imaginar onde que eu encontrei isso em algum momento da minha vida, onde que eu senti essa alegria, essa pureza, sabe? Essa pureza. Olhar para as pessoas e ver os irmãos puros, mesmo sabendo, óbvio, somos homens falhos, pecadores. E mesmo também muitos deles me dando um testemunho pior do que foi o meu. Eu olhando pro cara, não acredito que você foi isso, não. Olha, você parece um anjo, tão a glória do Senhor transpara, né? Refletindo ali na... Poxa, então esses momentos eram marcantes demais, né? E aí cada vez mais foi ficando fácil tomar a decisão de abrir mão de tudo mesmo, né? Eu lembro que já tinha ido na igreja, já era pro meu 2º mês. Eu estava muito bem.
Aí foi onde eu tive uma queda, né? Eu lembro que na hora do almoço, eu fui comprar um refrigerante para levar para casa. Aí comprei num bar, né? Aí quando eu cheguei nesse bar que eu frequentava, tinha um amigo lá que eu não via há décadas. E o cara, meu amigo, ele já tava tomando uma coisa, umas birita. Aí me abraça, aí me xinga, seu sem vergonha, quanto tempo, não sei o quê, como é que você tá? E eu ainda meio constrangido, não conseguia falar, que de fato eu tava indo na igreja. Aí ele, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, não, cara, hoje eu tô tranquilo, tentando me esquivar. Aí ele, não, mas tu não me vê há tanto tempo, não vai tomar uma cerveja com seu amigo, vamos tomar alguma coisa. Eu, cara, não, hoje eu vim pegar esse refrigerante aqui, tô lá com a minha família, a gente vai almoçar. Não, você não vai ficar satisfeita comigo, não. Aí eu falei, não, deixa eu te explicar. Aí eu não tinha pra onde correr, eu falei, cara, então, eu dei um tempo, sabe, eu tô numa nova fase da minha vida, tô curtindo uma outra parada, tentando, né, disfarçar ali, não conseguia falar, eu tô indo pra igreja, eu sou crente, eu não conseguia ainda, né, tentando inventar uma história da carochinha, ele tava cada vez mais sem entender. Aí foi onde eu falei, não, cara, para ficar claro, eu não tô bebendo, eu resolvi realmente prosseguir por um outro caminho, né, tô indo à igreja e tá me fazendo muito bem. Aí ele, poxa, que maravilha, cara, que maravilha. Aí me abraçou, pô, você é um cara incrível, você fez a escolha certa. E aí eu falei, graças a Deus, né? Que a gente também tem essa dificuldade, a gente sempre quer a aprovação, né? Exato. Eu não podia sair dali sem a aprovação desse cara. Esse que é o nosso problema. E aí quando eu vi que ele me aprovou, eu fiquei feliz, fiquei confortável. Mas o filho da mãe me persuadiu. Mas como você sempre foi um cara muito inteligente, um cara sagaz, um cara que sabe se controlar, eu acho que não tem problema nenhum você tomar pelo menos um copo. Porque, afinal, não é pecado, né? A Bíblia diz que não é pecado beber. E você é um cara totalmente controlado? Nunca fui controlado. Nunca fui controlado. Ele já cansou de beber comigo e a gente fechar bares. Porque não tinha fim. Inimigo do fim. Nunca tem fim. Aí ele me persuadiu, cara, né? Eu quero saber, é verdade, eu sou um cara que eu tenho controle, eu posso tomar esse copo aqui e quando eu falar que já tá bom, parei e vou pra minha casa. Isso era 12:30. Depois desse copo só foi acabar esse dia na manhã do outro dia. Eu nem sei mais o que aconteceu. Dali de um copo foi uma garrafa, foi uma caixa de cerveja, depois foram 2. Alguém me ligou, falou, meu pai tá te chamando aqui, ele tá com saudade de você, tem uísque, tem tantos drinks aqui, aquela coisa toda, tem umas amigas minhas, uma amiga que eu não via. E aí uma coisa foi envolvendo a outra, só sei que eu só lembro que eu olhei pro relógio quando ele me ofereceu o primeiro copo, era 12:30, depois eu não lembro de mais nada. Como que foi esse retorno depois? Nossa, eu acordei me sentindo um lixo. Um cocô do cavalo do bandido. Um lixo, porque eu não queria fazer aquilo. Não estava sendo tentado a fazer aquilo. Não sentia a menor vontade. Foi simplesmente a necessidade de aprovação, de agradar um amigo, de provar que eu não era um crente, né? Eu era diferentão, descoladinho. Um crente careta, né? Isso aí. Exato. Eu sei que tem muitos crentes que bebem, mas o problema é seu, eu não concordo. Enfim. Mas a Bíblia não condena, mas ela também nos mostra vários aqui episódios de como, lícito, né? Que a bebida ela foi capaz de estragar famílias, né? Destruir famílias. Enfim, até incesto. Vamos lá. Aí foi horrível, cara. Me senti um lixo. Eu falei, cara, pra que? Não tinha a menor necessidade. Aí aquilo me deu uma revolta, sabe, tão grande contra mim, contra a minha fraqueza, contra o diabo, contra todo mundo. Aí eu fui começando a tomar atitudes muito radicais mesmo, sabe? Depois paralelo a isso, eu também frequentei um grupo
de apoio dentro da Bola de Neve, muito parecido com o AA e com o NA, né? Que é os Alcoólicos Anônimos e os Narcóticos Anônimos. É um grupo muito parecido, né? Só que os Alcoólicos Anônimos e os narcóticos, eles usam uma metodologia, uma literatura, né? Que eles chamam de os 12 passos, né? Então, é baseado nessa literatura que eles vão fazendo posso estar enganado, me perdoe se eu estiver esquecendo alguma coisa, mas que eles vão fazendo esse tratamento, né? Então, assim, e esses 12 passos, eles têm muita conexão, né, com princípios e valores bíblicos que a gente aprende, sabe? Então, me ajudava pra caramba. Eu ia nessas reuniões, ali tinha muitas pessoas que não queriam ser crentes, queriam só se libertar das drogas. E chama-se NV, Nova Vida. Mas ele tem é como se fosse esse grupo, né? E a gente usa, em vez dos 12 passos, né? A gente usa as escrituras. Através das escrituras, a gente confronta o caráter, o comportamento, entendeu? Então, o que a Bíblia diz? Como eu devo me comportar, né? Então, assim, eu tenho que estar em todos os ambientes. A gente aprende no NA ou no AA que a gente tem que evitar pessoas, lugares e hábitos. Se eu não me policiar, se eu não for criterioso a esse ponto de evitar pessoas, lugares e costumes ou hábitos, eu fatalmente vou recair ali na minha compulsão, no meu vício, né? Porque se eu não evito uma pessoa que usa droga, eu vou ter muita oportunidade. Se eu não evito um lugar que as pessoas consomem, vendem, né? E se eu não mudo a minha rotina de vida, o meu hábito, eu também não vou conseguir vencer essa luta. E a Bíblia fala que a gente não tem que estar na roda de escarnecedores. Então, que a gente tem que ter um caráter ilibado, né? A gente tem que ter uma conduta irrepreensível, exato, né? E que todas as coisas nos são ilícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Exato. Então, assim, ter esse bom senso, né? Então, o Salmo 1, né, que até ele fala bem-aventurado, como é feliz o homem feliz que não segue essa conduta que ele descreve ali. Sim. Né? Então, assim, a felicidade, ela está diretamente ligado à nossa conduta. Por que eu recaí? Que a gente anda... Você lembra da história que eu contei? Sim. Da minha recaída com a bebida? Por que eu recaí? Eu não queria, não estava nem com vontade. Se você não tivesse ido, né, buscar aquele refrigerante, conversar com aquela pessoa, certamente não... eu poderia não ter ido no bar, eu poderia comprar no mercado. No mercado, eu sei. Né? Eu poderia ter evitado esse meu amigo, falar, cara, sinto muito, hoje não dá, eu tô com pressa, tô com minha família lá. Só que eu quis parar para trocar uma ideia, para dizer que tá tudo bem, mesmo eu sendo crente, eu converso. Eu acho que todo mundo tem esse negócio de querer mostrar que tá bem, né? Tá tudo bem. Que a gente é forte, né? Não tem que a gente... Aí, outra palavra de efeito que a gente aprende no grupo lá. Você não é eletrodoméstico para ficar se testando, cara. Então, assim, fugir da aparência do mal, né? Fugir da aparência do mal. Então, assim, não é para você ficar ali querendo... eu sou forte, eu suporto, e bota lá o... Talvez essa seja a renúncia. Sim. Essa é a renúncia. Os ambientes. Sim. Né? Acho que foi a minha maior dificuldade. Posso dizer assim, não é o que eu fazia em si, mas é me libertar também da necessidade da aprovação dos meus amigos, sabe? Acho que foi isso. Porque na época, cara, como eu te falei, não tinha tantas igrejas assim que facilitava, que fosse atraente, que falasse a nossa língua, sabe? Não tinha. E ninguém queria ser crente, ninguém falava de igreja, bicho. Não, era só doideira, era show, era tipo rave, nossa, a época de rave, meu Deus do céu. O cara chegava bonitinho, cara, depois saía igual um porco de 4, todo cheio de lama, pegando nada. Eu, então, assim, eu não conheço essa realidade de cidade grande, né? De Rio de Janeiro, mas deve ser, eu imagino o quanto... Então, assim, você vai num nível de profundidade de poço
Muito grande. Muito grande. Então, quando você encontra Cristo, dificilmente você, cara, vai querer olhar para trás porque você estava no lixo, na lama. Esse foi o meu caso, a minha história. E assim como eu conheci alguns outros irmãos que viveu a mesma coisa. Entendeu? Então, para mim, renunciar não foi tão difícil. Difícil mesmo foi essa necessidade de aprovação, né? Quando você tem essa queda, né? Durante os 2 meses ali, como que a igreja recepciona depois disso aí? Como você falou com alguém? Então, eu ainda tinha pouco contato, assim, pouco relacionamento. Vamos dizer, uma liderança. Sim. Alguém que cuidasse de mim, assim, né? Que me discipulasse. Tinha um pastor próximo ali de vocês? Não tinha um pastor próximo, né? Mas eu também estava pouco tempo na igreja e eu estava curtindo tudo que eu estava vivendo ali. Tipo assim, não sentia necessidade naquele momento de ter alguém, porque tudo que eu recebia, eu ia no culto, o louvor falava comigo, a oração do início do culto falava comigo, a pregação do pastor. Então, tudo isso era o suficiente, sabe? Mas aí depois da queda eu senti essa necessidade de ter alguém me discipulando, me orientando, me dando uns feedback, sabe? Me falando, sabe, cara, eu quero viver, eu quero cada vez mais participar, ser essa igreja, então o que eu preciso fazer? Qual é o passo? O que vocês acreditam? Qual é a doutrina, a visão? Aí daí partiu esse interesse, né? De me aprofundar, porque eu também entendi que só me aprofundando dentro daquele ambiente que eu estava indo, que eu ia conseguir realmente, né, ser bem sucedido, né, nesse processo aí. E a família também, cara, foi, minha mãe, meus irmãos, porque, cara, eu fiz de tudo para que meus irmãos, que eu amo muito, né, tenho 6 irmãos, fiz de tudo para que eles nunca mais acreditassem em mim, sabe? Eu fiz de tudo. Eu lembro um dia lá na igreja que você estava pregando, você falou de uma situação, eu ri muito. Falou assim que tudo que você fazia em casa, né, tudo que acontecia de errado lá era o Thiago. Aí um dia você se irritou com aquilo. Você não tinha feito. Aí falou, é o Thiago. Você falou, poxa, mas tudo é eu. Não, mas você não sabe, eu já era pastor, Isso, já tinha não sei exato. quantos anos de conversão. Meu irmão mais velho, mandar um abraço para ele, se ele estiver assistindo aí, pastor Jadai, né, pastor Batista. Muito querido, meu irmão, é uma referência para mim, sabe? Sempre tive referências assim boas. Orou muito por mim também. Às vezes ele ia lá me visitar, ele sempre foi envolvido com missões. Aí não tinha muito tempo, e quando ele conseguia um tempo que ele ia lá ver minha mãe e me ver, né? Ele não me encontrava sóbrio, cara. E eu nem sabia dessa história. Aí o dia que eu já tinha me convertido, aquela coisa toda, aí fui visitar ele, aí fui na igreja dele, aí ele me chamou, me apresentou, aí deu esse testemunho de como ele orava por mim, que era muito triste quando ele ia lá, que eu sou o caçula, quando ele saiu muito cedo de casa, eu era um bebê, ele foi estudar, os missionários americanos viram a vocação no meu irmão e investiram nele muito, desde jovem, financiando estudo e tudo. Então ele foi muito mesmo. Hoje, né? Ele tá no Rio? Não, ele é de São Paulo. Ah, de São Paulo, entendi. Aí ele é formado, ele é também professor universitário, né, de teologia. Né? Que legal. Ele é muito bom, cara, ele é doutor, ele é especialista no livro de Abacuque, é a especialidade dele, né? E ele tem um projeto missionário muito interessante, na outra oportunidade a gente pode estar falando, né? Que consiste basicamente em servir as igrejas pobres, assim, sofredoras, né, da América Central, Nicarágua especificamente, eu já tive lá numa oportunidade com ele, servir essas igrejas com estudo, com ensino bíblico, teológico, e as faculdades também, cristã. Ele aplica o currículo dele, né, o diploma de doutor, e o que isso gera? Isso eleva o status de uma faculdade, né? Quanto mais doutores estiver no corpo docente, essa faculdade ela sobe num status. Eu não tinha esse conhecimento E aí ele custeava tudo isso, ia para lá, os patrocinadores, os mantenedores bancavam, ele ia, ficava uns dias lá, ministrando curso,
grupo de pesquisa, coordenando, né? E capacitando pastores, sabe? Mais no campo da pesquisa e da teologia, né? E... Então esse meu irmão, cara, sempre foi esse exemplo. E eu tô lá visitando a igreja dele, aí ele me conta esse testemunho. Ele, caraca, bicho, quando eu ia lá ver minha mãe, pô, que saudade do meu irmão caçula, já era um adulto e eu não conseguia conversar toda vez que, pô, chegava lá, ele tava bêbado, ou já tinha chegado de dia e tava dormindo. Que eu trocava, né? Dia pela noite, como muitos jovens. Pô, aquilo, eu vi assim, e ele se emocionando, né? E hoje ele tá aqui comigo, hoje ele é um homem de Deus. E nesse período já estava bem envolvido com a minha igreja, liderando, né, servindo. E hoje ele serve a igreja dele, e ele emocionado contando essa história. Então, como eu te falei, meus irmãos, eu fiz de tudo para eles não acreditarem em mim. Você não tinha nem noção desse... E quando eu me converti, cara, eu recebi muito apoio. Eu sei que tem muito testemunho que as pessoas começam a passar muitas lutas, né? Cara, eu tive muito apoio da minha família, sabe? Em todos os sentidos, financeiro, em todos os sentidos. E por que eu falei essa história aí? Pô, eu já estava convertido, aí eu fui levar o pastor Jadai para pregar na igreja do meu amigo pastor Fernando, em Búzios. E aí no final vamos comer uma pizza? Aí vamos comer uma pizza. Aí eu, né, o pastor Fernando, e foi só eu e meu irmão, né? Aí mais alguns irmãos assim, algumas famílias que foram com a gente. Aí foi eu e outro amigo. Vamos... tava muita gente, falei, espera aí que eles vão arrumar lugares pra gente sentar. Aí eu proativo e o meu amigo, não, vamos lá. Vamos ali, vamos já agitar tudo. A gente entrou e eles estão lá do lado de fora. Nisso que nós entramos, a gente começou a juntar as mesas, as cadeiras. Aí tinha uma, cara, que era tampo de vidro. Não foi eu que mexi. Meu amigo estava de prova, foi o garçom foi tentar mexer também para poder organizar e sem querer deixou cair, meu irmão. Aí o vidro, aí eu, caraca, aí todo mundo, aí eu só escuto a voz do meu irmão lá no fundo, lá fora da pizzaria. Só pode ter sido o Thiago. Rapaz, na hora me deu uma vontade de xingar, misericórdia. Não é possível que eu sou perseguido sempre, cara. Tudo é eu. Só pode ter sido o Thiago. Cara, mas foi o instinto dele. Eu sei. Porque eu também só Você plantou isso. Claro. Como eu te falei, eu fiz de tudo para eles nunca acreditarem em mim. Mas eu também tenho essa marca do irmão caçula, né? O mais novo. Então, para eles, você é essa eterna criança de 43 anos, entendeu? Eu lembro que eu vi isso, você estava pregando, você contou. Ele tem já uns 2, 3 anos isso. Mas me deu uma raiva. Falei, cara, não fui eu, cara. Aí o meu amigo rindo, todo mundo rindo. Aí o pastor Fernando já sabia também. E eu tenho, né, um TDAH aí que foi diagnosticado só agora que eu descobri, depois de tanto tempo, cara. Esquecendo tudo, fazendo um monte de besteira. Então eu sempre fui o esquecido, que não prestava atenção, só podia ter sido o Thiago, só pode ter sido o Thiago. Pô, cara, aquilo me deu uma raiva, não foi eu. Mas é isso. Eu lembro que eu ri muito quando eu vi essa... Depois eu fiquei o resto da pregação aí. Mas é parte do processo, né? Sim. E cara, você citou a moça que te evangelizou, né? Muito bom, vamos lá, voltar nesse assunto. Não deu em nada. Não deu em nada, então. Aí a gente já vai deu em muito, né? Deu em muito. E a gente vai entrar através dessa história que eu nem estava assim achando que ela ia conectar ao tema que a gente quer falar hoje, que eu entendo que é muito necessário, que é sobre relacionamentos. Exato. Carência, né, cara? Carência, a gente acha que tudo se resolve com relacionamento. Tô ferrado. Tô sofrendo, tô destruído, vou arrumar uma mulherzinha, vou arrumar alguém, né? Então, assim, tá eu como fuçando lá o Facebook não, o Orkut. Aí fui vendo uns fóruns lá, né, umas comunidades lá doidas, e vasculhando. Foi onde eu encontrei essa menina e achei ela meu estilo, assim, era uma surfistona lá de Ilhabela, lugar irado, São Paulo. Então, assim, bem rootzona ela, e era o estilo, assim, que eu me via, que eu curtia, né?
Aí fiquei nessa ali, só que ela foi muito sábia, cara. Ela foi me levando ali Chegou numa a encontrar conversa. com ela? Não. Me levando numa conversa. E daqui a pouco ela foi e me deu logo como se fosse um toco, né, que a gente costuma dizer. Tipo, não foi um fora, mas foi um, ó, não confunda as coisas. Não é pra isso. Eu só queria te falar de Jesus. Aí ela acabou com a minha raça. Eu tô resumindo muito bem o que aconteceu, né? E eu fiquei desconcertado, mas ao mesmo tempo interessado. Porque eu não estava acreditando que existia uma igreja como essa que ela estava me apresentando. E... Foi uma esperança ali que surgiu. E aí já ficou em segundo plano o interesse por ela e em primeiro plano o interesse por conhecer esse lugar. Pô, fala de Jesus mesmo, a igreja de crente de verdade, ela é. E aí foi isso, cara. E aí nada vê mais a gente se falar por outras intenções, muito pelo contrário. Depois, ó, encontrei a igreja, ela que legal, aí começamos a trocar muita ideia. Infelizmente, ela não permaneceu. Não permaneceu. E eu fui seguindo. E também a vida, né, cada um. Você nunca mais teve contato com ela? Pau quebrando pra cá, pra lá. Entendi. E aí foi se esfriando mesmo assim o contato, e a vida também vai te levando para um caminho, para o outro. Exato. Né? Eu vi também que ela não estava numa vibe tão boa assim, e eu não estava conseguindo ajudar ela, então eu aprendi, cara, se você não consegue ajudar, cara, passa a bola para outro. Mas foi uma pessoa que plantou ali no seu coração. Muito. E eu vejo assim, muita gente chega na igreja hoje, né? E se tá solteiro, eu, por exemplo, tô solteiro, né? A pessoa logo quer se relacionar, não quer estar sozinho. E é ruim mesmo, estar sozinho é muito ruim. Eu acho que a gente nasceu para ter alguém, né, naturalmente, né? Mas as pessoas querem se relacionar de qualquer maneira, né? Elas querem encontrar um parceiro, uma parceira de qualquer maneira. E muitas vezes elas quebram princípios que são bíblicos, né? Por vezes as pessoas colocam a pessoa no lugar de Deus, enfim, ela escolhe a pessoa, mas da maneira errada, da forma errada, e não se preocupa em se preparar para ser a pessoa certa, né? Para ser a pessoa certa mesmo, né? Porque existe uma preparação, né? Hoje eu tô cristão, tô servindo a Deus. Não é de qualquer maneira que eu encontro alguém, que eu me relaciono, que eu caso. Eu preciso estar pronto para essa pessoa e eu me preparo em Cristo. Exatamente. E é isso que eu acho que falta a gente falar mesmo, né? De fato, quando você levantou essa questão, eu achei muito interessante, porque falta informação nessa área, falta falar sobre isso, né, cara? É muito difícil esse tema, porque eu já fui jovem, né? A gente sabe que é um momento, assim, que as paixões, né, as emoções, os hormônios, meu irmão, estão lá no ápice. Lá tudo aflora, no teto, aflorado. Exato. E todo adolescente, cara, todo jovem quer viver uma história de amor, quer se apaixonar, quer ter uma gatinha. Na minha época, eu queria atualizar o status, né, do meu Facebook. Não era nem por ter alguém, não era nem a pessoa em si. Não queria estar apaixonado, tá amando, só queria colocar como é que é? Relacionamento sério. Em um relacionamento sério com fulano. Foi sério a meta da minha vida. Tô brincando. Mas depois que eu me converti, sim. Eu queria ter alguém. Só que eu fui orientado, né, pelos meus irmãos que caminhavam comigo, pela minha igreja, que a minha prioridade não era relacionamento. Era, na verdade, construir um relacionamento com Deus. Porque que parâmetro eu ia ter? Exato. Né? E principalmente para as meninas, né? É fundamental que ela evolua no relacionamento dela com Cristo. Porque Cristo é o noivo. Ele é o padrão. Ele é o varão de estatura perfeita.
Então, quanto mais você conhecer a Cristo, melhor serão os seus critérios. Então, quando você estiver interessado em alguém, porque acontece, você vai pegar a régua, né? Exato. E vai colocar, será que ele cabe aqui ou está faltando muito? Pô, se ele não cabe aqui, enfim, não é para mim. Então, à medida que você vai conhecendo mais de Cristo, mais fácil vai ser para você reconhecer quem vai ser o seu marido, porque se ele não tiver, né, o caráter cristão, não adianta querer dizer que você vai melhorar ele, que você vai consertar ele, que uma hora vai dar certo, que grande chance que não dê certo, né? A probabilidade é muito maior de que não dê certo. Então, assim, eu recebi essa orientação, cara, tu vai sentir vontade de ficar com a irmãzinha tal, com a irmãzinha Y, e segura tua onda, cara. Tá chegando agora. Eu tinha meus 22, 23 por aí. Porque aqui a história é outra. Aí eu, como assim? Esse meu irmão me explicando, né? Da igreja. Que a gente não namora, a gente não fica, assim, perdendo tempo pra ver se é, se não é. A gente busca em Deus a pessoa e quando for, é pra casar. Tu tem estrutura pra casar? Eu, cara, nem um pouco. Pô, cara, então nem tenta. Segura a onda. Vai resolver outras coisas que precisa resolver. Sabe? Vai trabalhar na tua formação. Você trabalha com o que? Eu tô desempregado. Você é profissional o quê? Nada. Trabalhei de diversas coisas, mas não tenho uma profissão. Cara, então, tu quer o quê, cara? Tu tem que primeiro resolver você. Resolve a tua vida. Eu, cara, é isso mesmo. Porque se de fato eu achar a mulher da minha vida e eu querer casar com ela, como que eu vou sustentar uma família? Não tem como. O que eu vou prover, não só financeiramente, mas... É igual adolescente, eu vejo assim, até dentro da igreja mesmo. Existe uma liberação, né, para adolescente namorar. E eu me questiono, falo, poxa, não terminou a escola, não sabe nem o que vai cursar na faculdade, né, nem tem uma perspectiva assim de carreira, um plano de carreira para a vida. E também não tem condição de casar, a menina também. Pra que vai namorar? Por que um pai vai deixar um adolescente namorar? Com qual propósito? É muito difícil, cara. Se não tem de fato um planejamento para casar, não tem por que namorar. É muito difícil. Claro que se você olhar numa perspectiva mundana, né? Normal. É normal, aí tudo bem, né? Agora, dentro da igreja, não faz sentido um adolescente namorar, né? É meio concordo. fora. Eu lembro uma vez que eu comecei a namorar com uma menina lá da igreja, isso tem um tempinho já, e o meu pastor falou pra mim, ele falou, cara, mas você tá querendo antecipar pra quê, cara? Ele falou, teu pai separou da tua mãe? Eu falei, não. Ele falou, você vai separar dela? Eu falei, não, se eu casar vai ser... Eu falei, você quer antecipar pra quê, cara? Você tem uma vida inteira pra viver junto. Pra que você quer agoniar as coisas e tal? E depois desse dia eu passei a pensar de uma outra maneira mesmo. Porque, de fato, não é... E é isso que eu gostaria de perguntar. Como que eu faço para alinhar primeiramente a minha vida com Deus? Né? Como que eu faço para ser essa pessoa? Né? Você citou a mulher, buscar um varão, modelo ali. Né? De fato, um seguidor de Cristo. Mas como que essa mulher, ela porque existe também um padrão para a mulher, né? A gente pode usar Provérbios 31, pode ter algumas referências. Como essa mulher, ela alinha a vida dela com Deus primeiro? Como que o jovem alinha a vida dele com Deus primeiro, para depois pensar em encontrar alguém? Então, eu posso parecer um cara assim, bem, vamos dizer... Irreverente, liberal, mas eu sou muito conservador. Na minha opinião, a mulher, ela tem que ser encontrada. Exato. E só sai da casa dos pais casada. Enquanto isso, honrando pai, mãe, servindo a família. As mulheres que me perdoem, mas é o meu pensamento. Até a hora que ela for encontrada pelo Boaz. Entendeu?
E então ela não precisa ficar trabalhando para que, enfim, para que ela seja notada, para que ela fique atraente. Claro que ela tem que se cuidar, se valorizar. Mas crer que o Senhor tem uma promessa de uma família, de um varão de estatura perfeita. E aguardar. É a prova da espera, do tempo. Entendeu? Porque a gente não pode manipular. Esse é o grande problema. A gente quer manipular. Pular etapas. Então, assim, a mulher, ela principalmente de Deus, como não só mulher, a mulher, de um modo geral, ela tem que se valorizar. E uma mulher cristã, muito mais. Então, ela se valoriza, de fato, se preservando, sabe? Se guardando. O homem da mesma forma. A gente vem de uma geração, eu vim de uma geração que todo mundo queria perder a virgindade, assim, o quanto antes, né? Hoje eu conheço uma geração de crentes, sabe? Que se guardam, que se purificam, sabe? Que vivem mesmo o celibato. Porque não dá, cara, não dá para conceber, sabe? Pessoas que não são casadas, tendo vida de casado. Melhor, eles não têm vida de casado, porque eles fingem que só são namorados, né? Mas quando ninguém tá vendo, ou de repente só os pais estão vendo, dorme um na casa do outro, né? Tem relação sexual. E não vejo como que a igreja pode lidar com isso e não cobrar. Exato. Uma liderança, um diácono, um presbítero, alguém da família que sabe. E de repente essa pessoa no domingo está numa Santa Ceia ministrando louvor, pregando ou liderando jovens. Em prostituição, cara, em fornicação. Sexo é bênção de Deus. Depois de ser casado. Não existe sexo antes do casamento. Então, se sexo antes do casamento é pecado, eu tenho que evitar, antes do casamento, qualquer coisa que possa me gerar um risco de eu cometer o pecado do sexo. Porque o ato em si, não podemos se prender só a ele. É a intenção, é como você toca a sua namorada. A intenção do seu coração, sabe? Porque muitos acham que não estão em pecado porque não estão consumando, mas está agindo de forma imoral. Está se comportando de forma imoral. E é isso que eu não vejo ninguém falar, cara. Muitas vezes as pessoas saem da igreja porque eu confronto. Vocês já são casados? Não, mas por que um dorme na casa do outro? Não pode. Isso está errado. Quer dormir um na casa do outro? Tem que ser casado. Ah, mas a gente não faz nada, cara. Então fuja da aparência do mal. Para que ninguém fale que vocês estão fazendo, não haja como se fossem pessoas que estivessem fazendo. Então, e aí muitas vezes não querem. Aí vai para um lugar onde é mais um na multidão, ou que o pastor não toca no assunto, porque não quer perder a pessoa, porque ele é um excelente músico, porque ele é um excelente maestro. Exato. Ou porque são filhos de uma família rica que dá um alto dízimo. Eu não quero nem saber, cara. Se tá errado, tem que falar, cara. Exato. Entendeu? Então, sua pergunta, como eu trabalho na minha formação, né? Para eu entender que estou preparado para... É como aprimorar primeiro a tua relação com Deus, para depois ter um relacionamento com alguém, né? Porque a vida com Deus, ela tem que ser principal, como você disse, né? Uhum. Ela tem que ser primeiro. Antes de eu buscar alguém, eu preciso primeiro ter uma vida... Até porque é uma outra pergunta que eu vou emendar. Dá para ter um relacionamento saudável
sem uma vida consistente com Deus? Não, creio que não, né? Eu acho que todo mundo sabe como aprimorar sua vida com Deus. Não existe uma regra, porque relacionamento com o Senhor, cada um estabelece o seu. Mas é óbvio que já é sabido que oração, meditação, sabe? Tempo com Deus, uma leitura, um estudo, sei lá, um retiro. São estratégias como essa que cada vez mais vai nos aproximando do Senhor. É relacionamento. É se apaixonar de verdade por Senhor. Ao ponto dele ser suficiente. De ele, mesmo doendo o fato de você saber que você não tem ninguém, às vezes bater, sabe? Aquela depresinha, caraca, tô me sentindo tão sozinho hoje, queria pelo menos alguém para conversar. Né? Porque às vezes não eu quero ficar me agarrando, se pegando, não. Eu queria ter alguém hoje para dividir comigo um açaí. Que nem o amigo hoje tá livre, não tem, sabe? Tipo, queria alguém hoje para ir no cinema, porque meus amigos também não podem ir e eu tô doido para ir. Se eu tivesse uma namorada, com certeza ela ia comigo. Então, em momentos como esse, que às vezes a gente sente falta, eu tive lá, nesse lugar de solteiro, sabe? E eu já estava preparado até para respeitar essa pessoa, se Deus me enviasse. Só que eu não tinha. Não foi fácil, demorou muito. E aí, eu tive uma revelação de que Deus estava trabalhando muito em mim e construindo uma obra, uma edificação muito legal. Porque eu estava totalmente destruído. Eu era uma ruína, uma terra arrasada, aonde o Senhor começou a restaurar desde a fundação. Levantou paredes, divisórias, telhado, muralhas. Foi um processo. E quando eu achei que eu estava pronto, eu falei, então por que você não envia se eu acredito que eu já estou pronto? Aí ele, porque não é fácil encontrar uma mulher à sua altura. Sem nenhum tipo de modéstia, sabe? Deus me mostrou que a obra que ele fez em mim foi algo muito bom. Lembrando, eu ainda sou um pecador, tá? Mas quem eu era e o que ele me tornou, foi um milagre que ele fez na minha vida. Então não seria de um dia para o outro mesmo, cara. É um processo. Um processo. Demora tempo, espera. Exatamente. Paciência. Então, eu acho que todos, de uma certa forma, sabem como encontrar Deus. E é exatamente isso. É quanto mais você tiver de Deus, menos você vai ter espaço no seu coração para você sofrer de carências emocionais. Sim. Vai acontecer. Um dia ou outro vai ser difícil. Sim. Cara, mas o Senhor, ele é suficiente. Ele vai te suprir. Quando eu começava a bater essa depressão... Eu também tinha umas estratégias, né? Tinha um grupo de solteiros que, por aquilo que pareça, ninguém ficava se pegando. Na verdade, ficava se ajudando. Na igreja? É. Que legal. A gente ficava fortalecendo essa ideia de esperar, de se preservar, de orar, de se consagrar. Entendeu? A ideia desse grupo era um fortalecer o outro. Dia dos namorados era o pior dia pra gente. Era como se fosse sexta-feira 13. Caraca, vai chegar aquele dia, meu Deus. Né? Era o pior dia. Então a gente já sabia não ir a shopping, restaurante, nem cinema. Não é? Os lugares que você tem que evitar. Aí o que a gente fazia? Juntava todo mundo na casa de um líder, assim, né? Mais experiente. A maioria da galera jovem também, mas solteiro, com foco. E vamos comer pizza, vamos fazer comunhão, fazer um churrasco, ver um filme. E era assim, né? Na época do DVD, uma caixa de vários DVDs, né? E a gente... Falta esse... Talvez esse cuidado com o solteiro na igreja. Essa ideia, eu acho que sim, cara. Mas sabe qual é o grande problema? Tem grupo de solteiro, eu nunca vi grupo. Mas o grande problema, eu vou chegar lá, só vou concluir aqui. Então, o objetivo desse projeto, desse grupo, era, na verdade, se proteger, se blindar. A gente não deixar ali o nosso coração muito exposto, a gente ficar sozinho no momento como esse. Então, a gente ficava junto. Então, a tua dor é minha dor, a gente se entende. E aí, ali, ao contrário do que muitos imaginavam, não era pra gente ficar, pra ter rolar pegação. Não. Sei. Era pra se blindar, se proteger. É uma rede de apoio, né, que vocês criaram. Se de repente acontecesse, amém, mas não era esse o foco. Aí tu perguntou, falta nos dias de hoje? Falta, mas sabe o que acontece? A grande dificuldade?
que eu já vi naquela época, tinha pessoas que não queriam participar, é como se fosse assinar um atestado de solteiro encalhado. Tipo, eu não vou ficar no grupo dos solteirão, tipo, ou dos encalhados. Eu tô lá porque eu sou... Exato. Entendeu? Então, assim... Esse dia na minha igreja teve uma reunião lá e o meu pastor, inclusive mandar um abraço pro meu pastor aqui, ele falou sobre relacionamento lá na igreja e tal. E eu achei muito interessante porque do tempo que eu tô aqui em Araruama eu não tinha visto ainda em nenhum lugar que eu passei esse tipo de papo para solteiro, de aconselhamento mesmo, né? Então eu vi isso lá na minha igreja, achei muito interessante, mas é pouco falado. Sim. E assim, nunca vi um culto para solteiro, um pequeno grupo de aconselhamento, nunca vi isso. A gente chegou a fazer, chamava de bola single. Aqui? Aqui em Araruama, legal. Não, aqui em Araruama não. A gente fez na nossa igreja regional, aí juntou todas as bolas. Aí sim, o objetivo era juntar homens e mulheres solteiros, comprometidos com Deus, com bom testemunho, com boa reputação, sabe? Permitir que essas pessoas se conhecessem. Então, num culto. Legal. Entendeu? Vai rolar um culto. Então, eu sei que o cara... Porque, o que acontece? Muitas vezes, uma igreja, no caso a minha, uma igreja relativamente pequena, as pessoas que são solteiras, que caminham junto, devem ter vivido isso. Sim. Acaba virando um irmão, cara. Irmão mesmo. Eu sei. Aí, às vezes, o cara é mó bonitão, a menina é linda, mas eles não conseguem ver, né? Dessa forma, porque foram criados junto ali. A igreja grande tem um outro problema, que é a falta de relacionamento. Sim. As pessoas não se comunicam. Sim. Acaba o culto, todo mundo vai embora e você não, né? Agora a igreja pequena tem esse outro problema também, que é a falta de... As pessoas ficam muito amigos, muito próximos, né? Um conhece demais o defeito do outro, né? A ponto de não se relacionar. Mas agora, o que eu queria te perguntar também, essa questão do sexo, dessa imoralidade toda, né? Isso aí é um problema cultural. Sim. Isso aí é um problema do nosso país, de modo geral. Como que eu faço para blindar mesmo a minha vida em relação a isso? E as coisas que eu assisto, que eu vejo, como que eu faço para me proteger justamente dessa imoralidade sexual que é constante, o tempo todo tá falando sobre isso. Você é um menino, deixa eu chamar de menino, mas é um jovem, menino, tá usando uma barba aí, mas você tem quantos anos? Não vou falar a minha idade. Então não é tão menino assim. Não, eu sou um jovenzinho, um adolescente. Mas não confunda idade com responsabilidade, com maturidade não, porque você é um jovem muito especial, muito maduro. Você conhece muito bem as escrituras, então você já fez uma pergunta respondendo, né? É o que eu consumo, é o que eu como, é o que eu me alimento, que vai determinar quem eu sou por dentro. E a Bíblia nos diz... Como você é um excelente estudioso da Bíblia, você vai falar referência. Eu nunca gravo, mas isso é bom por um lado, porque eu sou obrigado a buscar de novo, porque eu esqueci onde fica. Que os olhos são a janela da alma, né? Então, assim, eu não posso abrir essa janela... alimentar de qualquer coisa. E permitir que as impurezas, as imundícias que estão lá fora, adentrem para essa janela, né? Exato. Então, assim, eu tenho que realmente desviar o meu olhar, sabe? E era engraçado que, a Igreja Bola de Neve, ela, inicialmente, culturalmente, ela atraía muitos surfistas, então a gente sempre gostou do ambiente praia. E praia, nós sabemos que é um ambiente muito desafiador pro crente. Exato. Na Barra da Tijuca, então, meu Deus do céu, era uma luta pra gente, entendeu? E a gente deixou de ir pra praia? Não. A gente colocava à prova a tua... Desenvolvia algumas estratégias. Se de longe, já de longe, você observasse que a irmã que estava caminhando tinha um potencial, né, de gerar tentação, algo do tipo, a gente já virava todo mundo de costas, não avisava, eu te falo diante de Deus. A palavra do crente é assim, não vou ficar... Era exatamente isso que a gente fazia. Olha, um avisava, quem vê esse primeiro, tá vindo ali, vira, nem olha, que vai desculpa, o bagulho doido, não olha, aí todo mundo virava, ria, disfarçava, olhava para baixo, era assim.
E se olhasse, não poderia passar de 5 segundos. 5 é muito ainda. 3 segundos. Aí sabe o que eu usei de estratégia uma vez? Uma menina muito linda que eu vi. Mas linda, 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 linda. Não só aquela beleza que atrai o homem sexualmente. Uma mulher linda. Linda mesmo. Essência mesmo. Bonita. Rosto, olhos, cabelo. Linda. Cara, eu tentei, fiz de tudo. Eu não vou olhar. Que de longe parecia que eu já tinha percebido que ela era muito bonita. Cara, não vou olhar. Aí teve uma hora que eu não aguentei. Quando ela chegou bem perto, eu olhei pra ela. Quando eu olhei pra ela, na mesma hora eu olhei pro céu e falei, glórias ao teu santo nome, Senhor. Que obra que o Senhor fez na terra. Só o Senhor poderia ter feito. Mas não olhei pra trás, não joguei piadinha pra menina. Eu glorifiquei o Senhor, porque o que eu acabei de ver foi algo muito bonito. Isso, quem fez foi Deus. Então foi uma estratégia até engraçada. Aí eu sempre fui muito assim, cara. Eu sempre tive muita liberdade com Deus. Eu sempre fui assim, de conversar, de reclamar com Ele, de chorar na presença dEle e de conversar como eu tô conversando contigo, sabe? Falar, Senhor, eu olhei pra ela, mas cara, ela é muito bonita. O Senhor fez essa mulher assim. Não vou olhar de novo. Que assim, o olhar é natural, você vai olhar. O que não fica legal é você tortar o pescoço todo depois que... Pô, desejar, né? Aí já passou o que os olhos vê, o coração deseja. Mas aí... como a gente estava todo mundo ali, né? Novo, adolescente, na praia. Um via, avistava de longe. Cara, galera, cuidado que tá vindo aí, vira todo mundo. Vamos olhar pro chão, olhar pro céu. Não tinha celular, como tem hoje, pra gente ficar se distraindo no celular. Sim. Então, é umas estratégias, cara, de você não olhar. Entendeu? Não tinha celular como nós temos hoje, assim, com essa facilidade de você acessar coisas, mas sempre teve internet, YouTube, esses sites de pornografia. Pastor, quanto a relacionamento mesmo cristão dentro do ambiente da igreja, você já precisou, assim, terminar um relacionamento porque não estava alinhado com a palavra de Deus? Tinha algo ali desalinhado? Quando você pergunta se eu já tive que refazer o caminho, né? Porque não estava de acordo com, vamos dizer assim, com o que deveria ser, né? Já aconteceu sim. Não, assim que eu conheci a minha esposa, nós começamos a namorar e ali eu já falava para ela sobre noivado, sobre casamento, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu encontrei finalmente a mulher que eu buscava, sonhava, que eu orava, e ela era tudo isso. Então, o que eu queria fazer? Eu queria ter as experiências, né? De um namorado, depois eu ia ser noivo, depois eu ia ser marido. Então, um namorado namora, eu queria ser um namorado. E queria que ela fosse a minha namorada. Então, eu queria beijar, queria levar ela no cinema, aquela coisa toda. Só que é o seguinte, cara. Eu feliz da vida, desencalhei finalmente, consegui a minha varoa e tá. Linda, por sinal, minha esposa é linda, te amo, pastora. Rafaela. A gente... Uma semana que a gente estava namorando, o pastor dela, muito meu amigo, o pastor Tião, me chamou para conversar, chamou os dois para conversar. Aí eu morava em Cabo Frio na época, né? Ele mora lá em Itacoatiara. Aí a gente foi lá para conversar com ele na casa dele. Foi muito maneiro. Aí chegamos lá, ele falou assim, Thiago, eu sei que você é um homem de Deus. Rafaela nem se fala, porque é minha filha na fé, né? Cuidei dela desde que ela chegou aqui. Eu sei que é uma mulher honrada, irrepreensível. Se guardou até o dia de hoje, né? E vai permanecer até o casamento. Então, e você é um homem de Deus, cara, que já passou tanto veneno, tanto... Então eu não tenho dúvida que o Senhor tem uma obra, um propósito muito grande na vida de vocês dois. Não é só um relacionamento, não vai ser só um casamento de mais um casal cristão. Tem algo aí que Deus quer fazer com vocês, cara. Então por esse motivo, eu tô sentindo de propor a vocês um namoro diferente. O namoro diferente, ele é
Porque eu tô sentindo que para vocês viverem isso, tudo que Deus tem para vocês lá na frente, vocês requer de vocês um nível de consagração maior. Aí eu, o que você quer dizer? Ele, um nível de consagração maior, um nível de santidade maior. Aí eu, cara, mas tá tudo certo comigo, eu sei, cara, eu não tenho dúvida, mas Deus quer mais. Eu falei, como assim? Ele, então, eu acho que até o casamento, isso era uma semana de namoro, cara. Eu todo bobo achando que eu ia desentupir, tirar a teia, aquela coisa toda. E eu morando longe, eu só dei 2 beijinhos nela em uma semana de namoro. Foi quando eu pedi a mão dela em namoro, que foi quase um pedido de casamento. Precisava de mais tempo, eu vou contar quando eu voltar aqui. Se você me chamar, óbvio. Claro. Mas não foi um pedido de namoro, foi quase um pedido de casamento. Mas eu só dei 2 beijinhos, cara. E achei que ia beijar mais. Aí o cara vem e me fala, pô, então esse nível de consagração aí é vocês não se beijar até o casamento. Eu falei, o quê? Eu olhei assim, tá maluco, rapaz? Rapaz, eu quase que endemoniei ali, na frente do pastor. Como é que eu não vou beijar minha namorada, cara? É só isso que eu vou poder fazer? Ele, calma. Não, cara. Eu falei, não, isso não tá certo. Qual é o problema de nenhum? Não tem problema nenhum. Não é pecado beijar. Não tem nada de errado. Aí ele, assim como não é pecado beber. Aí eu, puxa. Pegou na... Você bebe, Thiago? Eu falei, eu não bebo nenhuma gota. Mas não é pecado não, né? Eu falei, não. Aí o que é isso, pastor? Aí eu olhei mas aí também não é só eu que decido isso, cara. Eu não posso impor algo, a pessoa tem que estar de acordo, né? Aí quando eu falei, né? Aí minha esposa, por favor. Aí eu, tu também tá nessa? Aí eu, por que você não me falou, cara? Ela, não, eu sempre idealizei esse tipo de namoro. Eu não coloquei isso como uma questão pra, sei lá, eu queria que partisse de você. Não queria estar eu determinando algo. Eu queria que você, como sacerdote, que vai ser o nosso sacerdote da nossa família, já mandando assim, no meus peitos, tivesse essa atitude. Eu, puxa, caraca, saí destruído daquela conversa, cara. Não tinha como falar não. Aí não tive como falar não. Só que o que acontece? Eu aceitei. Me submeti, aí foi o que você perguntou, refiz todo o caminho. Mas fiz bem feito. Eu morava em Cabo Frio, ela em Niterói, ali, em São Gonçalo. A gente se encontrava no Rio de Janeiro. De dia, por volta do horário do almoço, pra gente poder almoçar juntos e fazer passeios culturais. Ia nos museus, minha esposa é arquiteta também, né? Além de pastora, ela é uma excelente arquiteta, tá? Se você precisar depois, né? Só entrar em contato. Escritório HB Arquitetura. Pode falar. Só botar HB Arquitetura que você vai achar e contrate aí. Enfim, então a gente fazia esses passeios culturais, ia em museus, né? Ia em mostras de arte. Eu nada... Namoro de rico, namoro de... Nada, de pobre, tudo era de graça, era só passeio que não pagava. Namoro de filme, vai. Namoro de... Só que assim, eu tive uma vivência, né? Tive uma vida sexual. A minha esposa não, né? E foi uma honra para mim quando eu descobri, quando a gente tava se conhecendo e amigos, né? E eu recebi de Deus uma confirmação que eu esperava e tive a coragem necessária para me declarar, porque também tem que ter muita coragem, porque até então era só amizade. E quando eu me declarei que ela disse que ela também gostava de mim, ela só estava esperando, eu falei, mas você nunca me deu um sinal? Ela, claro que eu dei. Mas, assim, ela estava só esperando você tomar atitude, né? Aí eu, pô, você tá certo. E ali a gente, poxa, decidimos orar, mesmo eu já tendo orado, pedindo Deus direção e confirmação e coragem. E ela também orando sem eu saber.
para que eu tomasse a iniciativa e fizesse o pedido a ela. Mesmo assim, quando nós dois nos declaramos, e eu vi que ela estava de acordo, e ela viu que eu também, nós decidimos orar mais um bom tempo ainda, para que Deus honrasse, que abençoasse, que, sabe, não deixasse que a gente pudesse estar caindo em qualquer tipo de engano. Então, nesse período, a gente conversava muito. A oração é fundamental nesse momento. Né? A gente conversava muito, 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 muito. E aí quando a gente recebeu, nesse período de oração, mais o que a gente precisava para assumir, e eu fui pedir o pai dela a bênção, né? E falar com o pastor dela. Aí a Angela conversou comigo, ela falou que ela, com 26 para 27 anos, né? Eu nunca tinha tido uma relação, né? Era virgem. E foi quanto tempo do namoro até o casamento ali? Acho que uns 2 anos. 2 anos? 2 anos. Só não foi antes porque eu segurei onda. Por ela seria 1 ano. Foi 2 anos de corte, e casamento. Até o casamento. É um tempo. Foi. E aí, quando ela me fala isso, que ela orou muito a Deus para que ela pudesse casar, que era o sonho da vida dela. Aí quando ela me diz que ela se guardou para esse dia tão especial que seria o casamento, que não foi fácil, ela estudou em faculdade federal, teve as recaídas dela de namorar, né? Um tempo que ela ficou afastada de Deus, mas assim, não chegou nem 1/3 do nível que eu cheguei, ela sempre se manteve, sempre se preservou, né? E, enfim, nunca chegou a vir de fato, né? E quando ela me fala isso, cara, eu recebo essa notícia com um choque, assim, que eu não imaginava que eu ia encontrar nos dias de hoje algo do tipo, mesmo dentro da igreja, porque a gente sabe que as pessoas vêm de uma história, sim. Enfim, se converte. Aí essa menina fala que está apaixonada por mim, que é capaz de casar comigo e quer casar comigo, e que entende que eu sou um homem de Deus para a vida dela. E que esperou todo esse tempo, né? Até encontrar o marido dela e ela poder casar e, de fato, né, ter essa comunhão com o marido. Rapaz, eu não consigo me segurar nessa hora, eu começo a chorar. Eu chorei, fiquei muito emocionado, assim, que eu falei, cara, por que Deus está sendo tão bom comigo, cara? Na sua concepção, você não merecia isso. Não merecia, eu me sentia... Eu achava que era uma injustiça com ela, sabe? Um lixo desse, eu comecei a me sentir um lixo, sabe? E Satanás querendo trabalhar muito com isso também na minha cabeça. E eu comecei a ter um temor tão grande a partir dessa informação, até muito maior. Que depois, aí volta lá na frente, quando recebemos esse conselho de não se beijar, na hora eu não aceitei, fiquei relutante, depois eu não tive para onde correr, eu tive que aceitar. Depois fez sentido porque eu lembrei de como eu me senti quando ela me deu a notícia, que ela era pura, sabe? Eu falei, cara, então faz todo sentido, para preservar essa pureza, sabe? Eu não posso ferir a rocha, eu não posso trincar esse cristal. Eu não posso. Eu ficava declarando isso pra mim. Então, todas as vezes que a gente ia se encontrar para fazer esses encontros, ela, por não ter tido essa vida sexual, um abraço para ela não tinha maldade. Não significava muita coisa. Mas um abraço para mim já era um gatilho. Senti o cheiro dela, né? Então eu comecei a ficar muito assim distante. Toda vez que a gente se via, eu já ficava mais no cantinho. Ela, vem cá, não sei o quê. E eu frio. Ela, pô, mas você tá estranho. Eu falei, não, eu tô só mantendo o propósito. Mas é uma pergunta que eu ia te fazer a respeito disso. Quais são os hábitos que um casal tem que ter mesmo no namoro ali? Eu evitava lugares assim que a gente ficasse muito sozinhos. Muito sozinho, entendi. E noite. A gente se encontrava sempre em lugares
assim, tipo, vamos dizer assim, restaurantes. Lugar público. Públicos, ali, né? Lugar que você não fica, lugares propícios a... Que não sobra espaço para... Caramba, fui lá visitar ela. Caramba, perdi a hora, acho que já tá tarde, não tem mais ônibus. Você sabe essas conversas? Eu sei. Tá bom, dorme aqui na casa do quartinho aqui do meu irmão, sabe? Não tem problema não. Ou dorme lá na sala. Tá, e fica na sala dormindo. E aí, só que ela, ao invés de dormir no quarto dela, fica lá vendo filme até tarde. Depois ela vai dormir no quarto dela. Só que já foi todo mundo dormir da casa. Sabe, esses migué que a galera... Sei, então, evitar tudo isso. Não tinha essa história. Entendeu? É levar a sério mesmo. Eu quando ia visitar ela, eu dormia na casa do meu amigo, que era amigo dela, no bairro dela. Eu não dormia na casa dela. Quando ela foi me conhecer onde eu morava, minha cidade, a gente já estava noivo. Ela dormiu na casa dos meus líderes. Sabe? Ela não dormiu na casa da minha família. Qual o problema? Nenhum, mas vamos evitar. Sim. Fugir da aparência do mal. Exato. Né? E, assim, existe algum hábito espiritual que Sim. Você recomenda orar junto? Estudar a palavra junto? A gente tinha um relógio de oração para se encontrar. Se a gente não conseguisse se encontrar por algum motivo, às vezes sem internet ou algo do tipo, que a gente fazia uma chamada, eu parava onde eu estivesse e ela também, a gente orava. Né? E a gente fazia muitos propósitos também de jejum. Né? O casal fazia propósito de jejum? Isso a gente no namoro, cara. Mas a vida toda. Que a minha esposa, ela sempre teve essa vocação para intercessão, ela sempre teve esse chamado intercessório. E isso despertou em mim, porque quando a Bíblia fala que a gente se transforma numa só carne, é em todos os sentidos, cara. Eu percebo que muitas coisas que eu era deficiente, ela potencializou em mim e eu nela, sabe? Assim, não sei se você já percebeu, eu tenho uma facilidade para se comunicar, né? Gosto muito de falar, se deixar eu falo aqui 3 horas, 4 horas, não me cansa. Posso cansar você que está ouvindo, mas não. Agora minha esposa não, ela sempre foi muito tímida, muito fechada. A bateria social dela é baixa, é 0. Ela nunca foi muito de conversar, de fazer amizade, nada. Mas eu sou totalmente diferente. Então hoje, a gente já está aí quase 7 anos juntos, ela já pegou algum dos meus trejeitos, já pegou alguma das minhas manias, ela já conversa com as pessoas na fila, coisa que ela para de fazer isso, por que você conversa com os outros na fila? Eu falei, porque eu gosto de conversar, tá um chato, tem nada a fazer, fila é chato, a gente puxa a conversa, mas ficar puxando assunto com uma pessoa do nada, eu falei, eu sou assim, cara. Aí eu fico com vergonha, eu acho tão... Pra quê, cara? Eu falei, pra que ficar todo mundo quieto, olhando um pra cara do outro, assim, sisudo? Se você pode conversar. Vamos descontrair, vamos conversar. E hoje ela não resiste uma filhinha se ela estiver numa consulta com as mães do colégio lá da minha filha. E ela tá totalmente social, assim, soltinha, conversando pra caramba, como ela nunca foi. Que legal. Entendeu? E essa questão da intercessão, ela despertou muito em mim também. Vou dizer que é mais uma disciplina. Que eu orava, mas com ela eu aprendi a ter mais disciplina espiritual, sabe? Uma regularidade, sabe? Criou um hábito, né? Um hábito. Um exercício bem organizado, coisa que eu não fazia. Tipo assim, era muito esporádico. Legal. E ela despertou isso em mim, entendeu? Pastor, então para quem está nos assistindo aí, a mulher que está procurando um homem de Deus, que se sente pronta, né, para o casamento, o homem que tá assistindo, e de certo modo também se sente pronto, está buscando em alguém, fica à vontade, deixa a tua mensagem para essa pessoa. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nada que eu estou falando aqui, olha, melhor, tudo que eu estou falando aqui não significa que é um padrão, tá? Eu estou compartilhando experiências pessoais e que deram muito certo. Tanto é que eu acredito nisso e ensino isso para as pessoas que eu cuido, sabe? Esse tipo de preservação, esse tipo... Não trato
a corte, que muita gente fala, que é não beijar, que é não ter nenhum tipo de contato até o casamento. Isso é pessoal. Nós não tratamos isso como uma doutrina da nossa igreja para os casais que querem se relacionar e namorar, tá? Mas a gente compartilha a nossa história e como nós fomos abençoados a partir desse posicionamento. Então, a partir daí eu posso continuar falando, porque eu não quero que você que está assistindo isso aí entenda que eu estou aqui estabelecendo uma nova doutrina ou, né, determinando que é assim que tem que ser. Não é uma teologia do namoro, tá? Fiquem tranquilos, mas aqui a gente acho que compartilha experiências, né? Isso. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a mulher não tem que procurar marido, né? Eu acredito que ela é encontrada. E esse momento que ela for encontrada, ela vai olhar nos olhos desse cara, desse homem, e ela vai sentir se ele é um homem de Deus ou não. Não vai sentir se ele é... Não é para ela, em primeiro lugar, observar se ele é rico, se ele é bonito, e sim se ele é um homem de Deus. Porque para início de conversa, tem que ser... Você não tem tempo a perder. Então, se não for homem de Deus, você vai perder tanto tempo para ensinar o óbvio, ensinar o que ele já deveria saber. Então, não. É a chance de você mesmo se desviar do cara. Exatamente. Então, em primeiro lugar, tem que ser homem de Deus, cara. Entendeu? E tem que haver também a atração física, óbvio. Você tem que olhar e gostar do que você está vendo. Quando eu vi minha esposa pela primeira vez, eu nunca acreditei nisso. Amor à primeira vista. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu a vi, eu falei, meu Deus do céu, eu tô apaixonado. O homem é visual, né? Isso é fato. A primeira tendência é o olhar, né? Mas eu estava há mais de 6 anos esperando no Senhor. Então não foi a primeira menina que eu vi. Sim. Eu vi várias mulheres interessantes, tinha atraentes, ali. Mas eu não via que era a mulher de Deus para mim. Quando eu bati os olhos na minha esposa, eu falei, cara, é ela. Agora no universo de um evento que eu estava da igreja de quase 1000 pessoas, qual a probabilidade dela olhar para mim também e me achar interessante? Ou querer algo? Ou a gente até se conhecer e conversar, nenhuma probabilidade. Mas Deus fez. Ela era justamente ovelha de um pastor amigo meu, que me apresentou ela nesse mesmo dia. E eu não consegui falar com ela, não consegui conversar, eu fiquei com vergonha. Eu estendi a mão, muito prazer, eu sou o Tiago, que ele estava preso, esse aqui é meu amigo Tiago. Isso aqui é a Rafaela, da minha filha na fé, coisa e tal. Aí eu, muito prazer, peguei a mão dela e fiquei de costas. Aí ele olhou assim, que é isso, cara? Aí eu não consegui olhar, eu tava com vergonha. Então assim, eu a encontrei. E depois eu procurei contato, aquela coisa toda, me aproximei, me apresentei de fato. Falei, aquele dia eu não consegui conversar direito, mas eu sou o Tiago, amigo do seu pastor. Mas, pô, cara... Desculpa, acho que eu agi assim, sabe? E dali a gente foi trocando ideia. Foi ficando amigo, né? Até o ponto de... Eu já contei a história que eu me declarei. Então, não foi ela que me encontrou, eu a encontrei. Provérbios 31:10, né? Quem encontra? Diz que a mulher virtuosa ela não é oferecida, né? Ela é achada, encontrada. Então, claro que a mulher virtuosa tem diferença. Então, né? assim, você mulher virtuosa... Você que talvez tenha se identificado com a história da minha esposa, né? Fica tranquilo, você vai ser encontrado. Você é uma peça de inestimado valor. Então, assim, tem que ser preservada, tem que ser escondida mesmo. E aquele que encontrar vai ser aquele que de fato vai merecer. Beleza? Então, partimos desse princípio, que a mulher tem que aguardar, assim como o homem. E ela não precisa... usar de subterfúgios, de nada. Esse homem de Deus, sabe? Vai aparecer. Vai aparecer. Agora, e esse homem que tem que encontrar? Aonde que ele vai procurar? Né? Aí é a pergunta. Se é o homem que encontra, se é o homem que tem que procurar, qual é esse lugar? Né? Um dia, se me permite... Fique à vontade. Um dia eu estava conversando com uma pessoa sobre isso e ela me falou algo interessante. Falou assim, ó,
Inclusive ela foi minha pastora, psicóloga Márcia Correia. Ela falou assim, faz a obra de Deus, se coloca no centro da vontade de Deus. E a pessoa que também estiver no centro da vontade, lá em cima você vai encontrar. E ela falou para mim assim, ó, não é muita gente que está no centro da vontade de Deus. Não é muitas pessoas. E lá você não tem dúvida. Né? Ela falou, não perca tempo, não invista teu tempo procurando a pessoa. Sim. Invista teu tempo na obra de Deus. E Ele que sabe a sua necessidade, Ele conhece teu coração, né? A Bíblia diz que antes de você dobrar o seu joelho para orar e pedir, Ele já sabe o que você precisa. Então, Ele que sabe o que você precisa, Ele vai colocar no momento certo, a pessoa certa. Porque a chance de você encontrar, né, o seu olhar ir para um lugar que você não frequenta, um lugar que não é o teu ambiente, né, uma cultura que não é a sua, você... Então, faz a obra de Deus. Enquanto você faz, ele prepara. E isso eu achei muito esclarecedor. Com certeza. Quanto a isso, né, eu carrego também esse prisma. Então, a gente fala que o homem que encontra a esposa, e aí eu fiz a pergunta, mas aonde encontrar? Exato. É óbvio que você não vai sair com um binóculo, catando, igual um ventilador faete que a gente fala na igreja, ó. O culto rolando e o cara aqui, ó, observando. Igual o ventilador, não é isso. Em um determinado dia vai acontecer, você vai encontrar, mas você não vai ficar caçando com uma lupa, com uma luneta, com um binóculo. Foi exatamente o que você disse. Você vai continuar vivendo a sua vida de um cristão, servindo ao Senhor com alegria, sabe? Se envolvendo, crescendo na graça, no conhecimento, dando um bom testemunho, fazendo a obra que Deus, sabe, te comissionou. E no tempo dele vai acontecer. Eu não ficava indo de igreja a igreja caçando mulher, não. Na verdade, para mim estava sendo muito difícil, que eu já estava com uma determinada idade, né? Eu recebia vários convites para pregar em algumas igrejas por causa da missão, né, que eu participava, e solteiro, então eu ia, para quem não sabe, eu sou personal trainer, então era uma época que eu estava muito melhor fisicamente, sabe, conseguia mesmo me cuidar, assim, porque eu era solteiro, hoje eu sou um pai, então eu falo que eu tenho corpo de pai, corpo de pai, né. Corpo de pai porque a filha não quer o hambúrguer, dá pro seu pai que ele come. Não quer o macarrão, dá pro seu pai que ele come. Então aí tu vai ficando com corpo de pai, né? Porque você que compra comida... Eu nasci com o corpo de pai. Então, eu tava muito bem. Então, cara, novo, mais bonito. E você sabe, muitas vezes quando você tá no altar, você é muito exposto. Então, muitas vezes as pessoas acabam se iludindo. Por que se iludindo? Eu era uma farsa? Não, mas às vezes eu olhava em mim algo que talvez eu nem era. Eu sei. Entendeu? Idealizava uma pessoa, então realmente eu tinha algumas oportunidades, só que eu sabia que Deus não estava ali. Então eu não estava caçando. Na verdade eu estava falando, Senhor, está cada vez mais difícil. Porque as pessoas que aparecem, ou velha demais no sentido assim, que pô, eu queria começar uma história, eu queria ter filho. Então, não queria uma mulher, eu já tinha 30 e alguns quebrados, 30 e poucos, então tinha mulher com essa idade, ou um pouco mais velha, que não queria ter filho. E já teve. Ou já teve, eu também não queria. Sei. Queria começar uma história do zero, né? Ou então nova demais, que eu também não acreditava que ia dar certo, porque não tinha nenhuma experiência. E no primeiro perrengue, que a gente começasse a viver, ia espanar, né? Então estava cada vez mais sem opção. E falando assim, eu entrego nas tuas mãos, mas eu preciso de uma família. Já está na hora. E quando eu me posicionei dessa forma, que eu não queria uma namorada, eu precisava de uma família, e isso ia acontecer através de uma esposa, cara, foi muito rápido. Eu esperei 6 a quase 7 anos. Talvez não esperasse tanto se eu fizesse a oração que eu fiz, né? Tão certa, tão pontual. E aí eu conheci a minha esposa. De Jabes, né? Jabes fez uma oração só e mudou a vida dele. Aí eu fui conhecer a minha esposa. Então, assim, eu não estava catando, mas em um determinado momento eu encontrei. Entendeu? Então, o homem que vai encontrar, a mulher só aguardar. Mas ele não vai encontrar no sentido literal, batendo de porta em porta, visitando em cada domingo uma igreja diferente. O pastor falou que eu tenho que procurar na igreja.
não é no mundo, mas ele vai de porta em porta lá batendo na igreja com a motivação totalmente ao contrário, com a motivação errada. A motivação de se ir à igreja, de fato, tem que ser buscar ao Senhor. Exato. Né? E é nessa busca ao Senhor que pode vir acontecer um brinde de Deus. Exato. Né? Então, assim, não vou pro ministério tal porque é cheio de mulherzinha varoa solteira, pô, isso aí é mau caratismo. Eu chamo de falta de vergonha na cara, né? E a gente precisa aprender muito com o caráter de Jesus. Exato. Então, eu acho que é a partir desse princípio aí, entendeu, Ted? Não é um protocolo, mas eu entendo que é dessa forma. É buscar, de fato, o reino dos céus e a sua justiça. Benção. Pastor, obrigado por Eu que agradeço, cara. Que tempo especial e precioso. Por ter vindo. Sim. Demorou bastante, né, pra vir. Caramba, a gente tá nessa luta aí, né? Quanto tempo, né? Faz tempo que é pra vir, mas graças a Deus veio no momento certo. Sim. Eu queria pedir para o senhor fazer uma oração para nós. Eu queria já primeiro saber como que eu faço para chegar na Bola de Neve aqui. A gente está ali na Praça da Bandeira, literalmente na Praça da Bandeira, que acabou de ser reformada. Tá muito bonita lá. Tá legal mesmo. Tem umas duas praças ali para frente ali. Então você chegou na Praça da Bandeira, você olha lá, vai estar o prédio da Bola de Neve. Bem visível. Bem visível. Como... Tá literalmente na Praça da Bandeira. Exato. Está ali, eu e ao meu lado tem nossos irmãos ali da Igreja Batista. Da pastor Arildo. Certo. Pastor, divulga também sua rede social aí para quem quer ter legal. Um pastor. Vai que tem alguém parado aí que quer ter um pastor. Quer ter um pastor. Ai, que engraçado. Acho que hoje em dia tá difícil alguém querer ter um pastor, né? Não, vai que tenha. Vamos, né? Então, estamos lá no Instagram, né? Thiago_82, né? Esse é o meu Instagram pessoal. O profissional que eu sou personal trainer também. Quiser acompanhar lá, thiago.coach, né? Não sou pastor coach. O coach é de treinador, né? Eu treino pessoas para um condicionamento físico e uma qualidade de vida. Benção. A rede social da igreja também é Bola de Neve. A gente segue lá. A igreja. @Bola de Neve Araruama. Araruama, isso aí. A empresa, o escritório da sua esposa, você já falou? Quer falar novamente? Fala aí. Quem ficou na dúvida? HB Arquitetura. Então precisou de projetos arquitetônicos, projeto legal, interiores, né? Reforma de casas antigas. Se você precisar, fala com a gente, tá? A gente está aí com todo prazer e satisfação aí de estar servindo vocês aí. Benção. Queria pedir também para você, antes da oração, dá o gostei no vídeo aí, se inscreve no nosso canal. A gente está chegando a suados 300 inscritos. Não é fácil. Vai mais, vou pedir a galera toda vai para cima. Amém. Aí, ó, ouve o pastor, e ouvir que não ouve a voz do pastor é bode, tá? Então ouça. Revelação aqui. Segue aí, se inscreve no nosso canal e lá no Instagram a gente vai estar lá, podcast Resgate Cristão. A gente, durante a semana, vai estar publicando os cortes também do pastor, então interage lá o máximo que você puder, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Pastor, faça a oração e encerramos. Amém. Agradecer mais uma vez, né, a oportunidade. Como foi falado, a gente está aí tentando fazer esse encontro aí já 2 anos, né? Faz tempo. Caraca, aí volta e meia eu não tinha disponibilidade. Quando eu tinha, aconteceu alguma coisa, você estava no Rio, não sei aonde, tudo acontecia, mas, né, aprova o Senhor que o dia fosse hoje, né? Benção. E que bênção, cara. E aconteceu. Né? Com certeza isso já estava programado no céu. Eu creio. Amém. A gente vai orar então para agradecer. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, nesse podcast de te servir, porque cremos que não é só um bate-papo, Pai, mas é um serviço prestado, Pai, ao Senhor, proclamando o reino, proclamando, Senhor, a visão que o Senhor tem sobre nós, Pai, proclamando, Senhor, ó Deus, a necessidade, Senhor, de um bom testemunho para todo aquele que se declara ser cristão, Pai, e ser cristão
nada mais é do que um pequeno Cristo, Pai, é o diminutivo, Senhor, é um Jesusinho, Pai. Então, será que nós estamos parecendo, Pai, com esse Jesus? Então, nos capacita, Pai, a transformar o nosso caráter a ponto de sermos aprovados, Senhor. Pai, perdoa, Pai, quando nós falhamos, quando nós erramos, Senhor. E se de alguma forma, Pai, essas experiências que eu compartilhei aqui possa estar abençoando alguém, faça com que essas histórias cheguem a essas pessoas, a esses casais, Senhor, a essas pessoas que estão sofrendo porque acham que o problema delas é a solidão, é a solteirice, Pai. Prova, mostra, revela, Senhor, que o Senhor é suficiente, Pai, que o Senhor preenche, Pai, e no tempo certo todas as coisas, Senhor, vão cooperar, Pai, porque Tua palavra nos garante isso. Pai, o sonho do Senhor é que as famílias, Senhor, sejam estabelecidas. Então, entendemos que um relacionamento não é apenas, Senhor, um saciando a carência, a necessidade, Senhor, ou o desejo um do outro. E sim, Pai, é a instituição de uma família, Pai, a base de uma sociedade, Senhor. Então, capacita, Pai, esses jovens casais, esses que tão precocemente resolvem tomar uma atitude de assumir, Pai, esse relacionamento, mas num formato de família, Pai, que eles sejam capacitados pelo Senhor, recebam maturidade, recebam, Pai, ó Deus, compromisso, Pai, responsabilidade, Pai, e eles honrem, dando testemunho e sendo exemplo, Pai, para muitos outros casais, Pai. Pai, capacita, Senhor, Pai, líderes, Senhor, a ensinar, Pai, não permita que eles sejam intimidados, que eles, por medo de perder, Senhor, membro, não exorte, Pai, não denuncie o pecado, Senhor, porque nós não podemos aceitar, Senhor, essas profanações, Pai, relacionamentos que não são puros, que não são santos, ó Pai. Coloca temor, Pai, coloca arrependimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço, Senhor, porque o que o Senhor tem, o ideal que o Senhor tem de relacionamento, Pai, é um relacionamento que a gente venha respeitar a santidade um do outro. Se eu ponho em risco a santidade, Pai, do meu companheiro ali, da minha companheira, que eu tô, Pai, me preparando para casar, Pai, Senhor, eu não sou digno, Pai. Eu não sou digno, Senhor. Então, coloca, Pai, nos nossos corações essa responsabilidade, esse temor, de a gente aprender, de uma vez por todas, a se preservar até o casamento, Pai. Pai, levanta essa geração santa, Pai. Levanta essa geração, Pai, de homens e mulheres, jovens, Senhor. Ó Deus, que não cedem, Pai, a essa onda, Pai, de promiscuidade, Senhor, de libertinagem, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer, Senhor. E mais uma vez te pedir perdão, Pai, porque sei que sou um homem falho e pecador. Longe de mim, Pai, querer ser exemplo para alguém, mas eu sei que tudo de bom que eu faço, Senhor, não vem de mim, vem do Senhor. Então eu dou testemunho, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoe esse podcast, Pai. Abençoe a vida do meu irmão, Pai. Pai, que ele continue, Senhor, que ele não desista, Pai, que dê força a ele nos momentos de cansaço, Pai, de desânimo, Senhor. Que ele seja, Senhor, nutrido pelo Senhor, Pai. Que ele receba uma força sobrenatural, Pai. Envia todo o recurso necessário, patrocinadores, mantenedores, Pai, para que esse podcast, que essa ferramenta, Pai, ela avance e tome proporções inimagináveis e alcance, Pai, um número maior de vidas. Assim eu oro, Pai, abençoando todos aqueles que me ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado você que acompanhou até aqui. Que Deus te abençoe e te alcance onde quer que esteja. Amém? Valeu.